Essa questão da dependência emocional é uma que, independente de ser droga, poderia e pode, existem muitas pessoas ao nosso redor que tá dentro de um Sim, relacionamento abusivo, inclusive, porque a dependência emocional te faz você fazer coisas, aceitar coisas que você jamais aceitaria. sim. E esse é um ponto interessante para numa próxima oportunidade a gente Sim, trazer coisas em relação a ela. Também a religiosidade, porque é, a palavra, ela mata. A religiosidade, ela mata, né? Não é, não é esse o intuito, sim. né? Então, amém, glória a Deus que você passou o tempo, que ainda que você tivesse pouco conhecimento, porque tudo isso é por falta de conhecimento, né? Sim, A falta do conhecimento faz com que a gente é, aceite coisas que não deveríamos aceitar, passemos por situações que não deveríamos passar, em tudo, né? E quando a Ale contou sobre o que você tinha superado, qual era a sua superação, eu fiquei uau, porque gente, da categoria, eu não sei, eu não tenho certeza, mas da categoria essa é a droga a última, né? sim, a Porque questão. normalmente a dependência Sim. química vai fazer com que você vai passando por algumas drogas, né? Ah, eu gostei dessa, eu tô nessa, mas essa daqui já não me faz mais efeito, eu vou numa próxima que já não faz. E o final dessas histórias normalmente é um final trágico, Sim, né? E isso é que bom verdade. saber que não é assim pra todos. Glória a Deus por isso. É isso. Mas me conta, qual foi o start que você sentiu? Porque assim, a gente vê que a pessoa que está nesse processo de dependência química, a mente meio que fica infrutífera, né? Vamos dizer assim, né? Você não consegue ter uma ação correspondente para fazer alguma coisa. Você precisa realmente de algo que te motive a mudar aquilo. E como você mesmo falou, baseado na ciência, a dependência química ela não tem uma cura específica. E a sociedade prega isso também, né? Porque você fala assim, ah, é um É, ex-drogado. sim, Mas sempre tem aquela. A qualquer momento ele pode cair. A qualquer momento ele pode voltar sim. pro vício. Então, fala pra gente, o que, que foi realmente que deu aquele boom que você falou assim: não, eu preciso mudar de vida? É, eu saber que o que nos unia, na verdade, não era o nosso amor e sim a droga. Por quê? Bem no finalzinho, eu era muito compulsiva, mais do que ele, então eu queria as minhas drogas e a droga dele ainda. Então a gente ia lá, comprava, sei lá, 4 pedras, né? Então duas minhas, duas dele, eu usava as minhas pedras e ainda queria dele. E aí, no finalzinho, o que que ele fazia? Ele não voltava para casa. Então, tipo assim, ficava a noite inteira esperando ele às vezes voltar, né, com mais droga, e ele não voltava para não dividir a droga comigo. Então, esse é lógico, gente, eu tô falando isso é o meu olhar, né? Se ele Sim, tivesse sim, aqui, sim, ele sim, teria, sim, sim. não foi Certamente, assim, sim. né? Ele ia ter o olhar dele, né? Mas esse foi o que eu senti, né? E a dependência química é uma dor, ao mesmo momento que ela te dá muito prazer, ela te leva para baixo, lá embaixo, com uma depressão muito grande, um desejo de morte. Eu costumo falar, porque eu lido muito com pessoas em situação de rua, dependentes químicos, e eu sempre falo para eles, e quando eu começo a falar, eles pegam e falam, pô, é isso, né? Porque eles falam assim, costumo falar muito assim, né? A dor do dia seguinte, de você ver todo mundo indo trabalhar de manhã, 6 horas da manhã, e você indo dormir. E eu ter gastado todo o dinheiro, ele podia ter feito N coisas. Então, essa dor é que fez eu, mesmo na época eu o amava muito ainda, mas eu não queria mais aquela vida. E aí eu fui pedir ajuda. Pedi ajuda para minha mãe, e aquela guerreira, eu sabia que minha mãe não soube durante todos esses anos que eu usei, minha mãe não sabia, porque a gente morava numa cidade diferente, distante. Eu era bem magrinha, então a Carol tem essa cara de sofrida porque o marido usa droga. E ninguém sabia que eu também estava nessa vida. E eu sabia que quando eu contasse para minha mãe, ela ia me ajudar. E aí, um dia, depois de, enfim, muito tempo, toda a história está no meu livro, eu contei, né, com detalhes. Uau, tem um Ela livro tem o Tem um livro. aqui, livro aqui, ó, coisa então não vou, linda. assim, vou dar. Depois vocês lerem o Não livro, deixa o né? povo na expectativa. A história. Mas a minha mãe, teve um momento que eu pedi ajuda para minha mãe. Falei, não me deixa embora. Me tranca, me aprisiona, mas não deixa eu ir embora daqui. E ela, o que está acontecendo? Aí foi que eu falei. Durante todos esses anos eu estava usando junto com ele.
E aí ela não me deixou mesmo sair, Amém. né? Eu tinha a Giovana já nesse contexto. Uau, todo. durante esse período teve a Giovana. Tive a Giovana. Meu Deus. Imagina uma gravidez nesse processo e tudo mais, o desafio. E querendo ou não, Giovana, vamos se dizer que é algo realmente improvável, né? Porque geralmente uma mulher, quando tá gestante e tem todo esse processo químico de drogas, a criança realmente tem muitos problemas, né? Então, que bom, né? Que... Quando eu engravidei, a médica olhou pra mim, olhou pra ele e falou assim: vocês usam droga? Aí ele falou assim. Aí ela falou assim: você sabe, né? Que sua filha pode nascer sem um braço, sem um olho, sem. Você sabe, né? E aquilo me deu um choque, porque sim, eu e ele era dependente, né? Então tava no sangue. E a Giovana hoje ela é uma missionária, né? Acabou de voltar de missão, foi para Jocum, uma base da Jocum, foi para alguns países em missão, ama Jesus. E quem diria, né? Só o Senhor mesmo para fazer essas coisas, né? Uma mulher com uma criança que realmente tinha tudo para Pra não dar Pra certo. nascer, inclusive, com a dependência. E é linda, né? Linda. E ela é vai linda. casar A gente agora. conhece a Giovana é linda. Isso é muito bom. Então foi isso, Ale, foi essa dor de não suportar mais aquela vida, né? O fundo do poço, que a gente fala que cada um tem o seu fundo do poço. Aquele foi meu fundo do poço, olhar para minha filha que estava crescendo com 2 aninhos, eu acho que ela tinha uns 2 aninhos, 3 aninhos, e olhar para aquela criança e saber que eu, de uma certa forma, escolhi aquilo. Ela não. Ela Sim, não. é verdade. Então, eu acho que aquele instinto de mãe de salvar a minha filha de alguma forma daquilo, eu teria que sair, né? E aí teve toda uma rede de apoio, enfim, né? Várias coisas. E infelizmente nem todo mundo tem uma rede de apoio para se apegar. Você, querendo ou não, teve sua mãe, né? Que mesmo com todas as questões, ela teve ali com você. E isso é bom demais, porque, querendo ou não, a dependência química, ela abrange muito a família, né? Eu tive um irmão que foi dependente químico e eu lembro que quando ele começou nessa fase, eu fiquei, quando eu saí de casa muito novinha, porque minha mãe escolheu entre mim e meu irmão. Hoje, como mãe, eu entendo ela, porque ela escolheu um filho que estava perdido e ela precisava resgatar esse filho. Mas eu carreguei por muitos anos na minha vida um trauma com a minha mãe, falando assim, caramba, por que ela abriu mão de mim, que era a filha que trabalhava ali junto com ela, e ficou com meu irmão, que era um dependente? Porque ele era Mas é mais aquilo que frágil. você falou. Se isso não tivesse acontecido, talvez meu irmão hoje tivesse morrido. Sabe? Tivesse morto, porque infelizmente é o que acontece, né? Esse percurso todo, essa rotina toda de droga, de vício e tudo mais, leva geralmente à droga, à morte, né? Vamos dizer assim. E querendo ou não, que bom que você teve uma rede de apoio, isso é muito bom. Sim.